Eu vou ler aqui um trecho agora de um depoimento de José Mário Pereira sobre José Guilherme Melchior, extraído do texto 10 anos sem José Guilherme Melchior. Você pode encontrar na internet, só jogar no Google e colocar 10 anos sem José Guilherme Melchior. Um trecho, posteriormente eu quero ler esse depoimento todo dessa mesa redonda, dos quais fazem parte Leandro Conder, José Mário Pereira e Eduardo Portela e Sérgio Paulo Rouanet. Eu vou ler um trecho, que eu considero esse trecho aqui muito bonito, sobre José Guilherme. O desaparecimento prematuro de José Guilherme Melchior, há 10 anos, privou o país de um crítico cultural com obra em progress, e cuja potência analítica continuará sempre a impressionar. Como figura humana, Melchior era também especial, prestativo e solidário. Quem o via esgrimindo em público ou lia suas muitas diatribes não tinha a menor ideia do homem gentil, afetuoso e dado a boas gargalhadas. Riso erasmiano, como notou Sérgio Paulo Rouanet. Muitos aqui presentes perderam não só um mestre, cuja obra se lê com prazer, aprendendo, mas também um amigo fraterno. Melchior faz falta. Muitas vezes, nestes anos que se passaram desde a sua morte, ao me deparar com um livro novo, que sei despertaria o interesse dele, fico a me perguntar o que acharia do que acabo de ler. Onde estaria sua concordância ou discordância com a interpretação aqui exposta? Imagino que a mesma sensação já tomou conta de muitos que o conheceram. Ainda há pouco, ao descobrir um volume dedicado a Baltazar Gracián, de quem a Espanha está comemorando os 400 anos de nascimento, me deparei com um ensaio sobre as leituras que fez Walter Benjamin da obra do monge de Tarragona, enquanto preparava o drama barroco alemão, que o professor Rouanet traduziu. Imediatamente me veio à cabeça a certeza de que Melchior se entusiasmaria com as informações contidas neste ensaio. Acho que Eduardo Portela, a quem dei cópia do volume, também sentiu a presença do amigo durante a leitura desse texto. São muitas as perguntas que o destino nos impossibilitou de fazer ao grande ensaísta e ao inesquecível amigo. Diante do atentado terrorista de 11 de setembro, como o racionalista Melchior, íntimo da obra de Max Weber e Ernest Gellner, dois teóricos que estudaram o Islã, analisaria o mundo a partir do trágico acontecimento? Como Melchior, que dedicou páginas tão vivas à questão da legitimidade política, veria o desenrolar da crise internacional provocada pelo atentado terrorista contra o WTC? Como reagiria a dimensão religiosa que subjaz em alguns dos mais complexos dramas da modernidade, como acentua o pensador alemão Jürgen Habermas, na longa entrevista dada recentemente a Eduardo Mendieta, da Universidade de São Francisco, significativamente intitulada Um Diálogo sobre o Divino e o Humano. Infelizmente, as respostas a essas questões e outras terão de ser extraídas do que Melchior nos deixou escrito. Tem razão Roberto Campos, grande amigo e incentivador de sua carreira, quando diz que sua morte foi mais uma grande tragédia brasileira. Melchior era um autêntico e corajoso intelectual, contrário à sempre atual moda brasileira de ignorar as críticas para disseminar a impressão de que não tem substância. Ele não deixava nada sem resposta. É natural que com essa postura algumas vezes tenha criado em suas polêmicas mais calor do que luz. Ele sabia disso e não se importava, pois tinha uma obra sólida que lastreava tais exercícios de pinga-fogo. Não temia críticas,
desde que fossem inteligentes. Há poucos meses, em 23 de 4 de 2001, recebi do ensaísta e teórico de literatura Luiz Costa Lima um e-mail no qual dava um importante testemunho. José Guilherme foi a primeira pessoa com quem tive contato pessoal ao chegar do Recife, cassado em outubro de 64. Embora soubéssemos um e outro que nossa situação era mutuamente delicada, nunca evitamos nenhuma conversa ou tivemos qualquer atrito. Lamentavelmente, o país que eu repudiava levianamente, sem saber aproveitar o talento raro que era o seu, continua apenas com outros nomes, no mesmo clima de superficialidade. E assim, eu que durante muito tempo lamentei que José Guilherme tivesse seguido uma carreira de Itamaraty, vejo que não teríamos intelectualmente ganho mais com ele, caso ele tivesse seguido uma profissão ou outra. Seu último artigo em O Globo chamou-se O Sentido de 1990. Era um comentário a partir do famoso ensaio de Francis Fukuyama e foi publicado a 30 de dezembro daquele ano. Cito os 2 parágrafos iniciais. No epílogo das 5 estações entre o verão setentrional de 89 e a chamada Revolução de 1789, e o aprofundamento da crise do leste europeu, a que veio somar o conflito do Golfo, a fermentação política desse inquietante virar a década soa como um desmentido brutal à tese do ex-diretor adjunto de Planejamento de Estado, Francis Fukuyama, sobre o fim da história. É que desmentido se considerar a presunção profética desse harvardiano transformado em tecnocrática das relações internacionais. A história continua quente, nem há dúvida, quente, explosiva e imprevisível. Em vez de assistirmos ao seu fim, o que estamos é testemunhando a agonia do historicismo. A morte já vai tarde, das arrogantes teorias de uma lógica da história. Melchior não teve tempo de escrever memórias, mas vez por outra encontro em seus escritos momentos liricamente confessionais, como esse trecho do artigo Afonso Arinos, O Último Patrício, O Globo, 9 de 9 de 1990. Um dia, lá se vão vários anos, no solar da rua Dona Mariana, com a meiga tácita aprovação de Dona Ana, sua esposa e companheira de toda a vida, mestre Arinos, decidiu me presentear com uma foto histórica, o instantâneo de sua passagem do cargo de Ministério das Relações Exteriores a seu velho amigo Santiago Dantas. Guardo com o maior carinho esse emblema da nossa aristocracia política. Arinos e Santiago sorriem um para o outro na serena alegria de uma cumplicidade patriótica, acima e além de tudo quanto a política possa conter de mesquinho. Quando é que esse escol servirá de escola entre nós? Guardo com o maior carinho o melhor. Os liberais da era de Afonso Arinos eram juristas e tribunos como ele. Os de hoje são sociólogos e economistas. Raça que ele, discreta e algo preconceituosamente, tendia a desprezar. Não importa a política da liberdade, não precisa só da lucidez econômica. Não importa, a política da liberdade não precisa só de lucidez econômica, precisa também de inspiração humanística, como a que íamos tantas vezes beber entre livros e pássaros no seu velho casarão de Botafogo, no convívio inigualável de Afonso Arinos, nosso último patrício. Em outro momento eu lerei mais trechos desse depoimento dos 10 anos sem José Guilherme e lerei também trechos da obra de José Guilherme e pretendo também escrever sobre ele,
para mim, uma perda irreparável no Brasil.